palavra graça está relacionada a uma série de coisas e expressões. Dar graças é render louvores ao Senhor. Cair na graça é angariar a simpatia de alguém para si. Antigamente, quando se perguntava o nome de alguém, se dizia: qual a sua graça? Portanto, empregada em muitas situações, a palavra graça passou a ser comum em nosso vocabulário. Mas existe um significado muito maior na expressão multiforme graça de Deus. Vamos então entender um pouco sobre a multiforme graça de Deus. A gente sabe que graça é um favor imerecido, né? Mas mais do que um favor. Porque o favor, muitas vezes, pode ser em relação à troca. Você, pastor César, não faz um favor? Eu faço um favor em troca. Então, a graça de Deus está para além do favor. É algo que a pessoa, de fato, não tem nem como retribuir. É um favor unilateral. Graça, favor imerecido. Como é que a gente pode entender o significado da multiforme graça? Vamos lá. A multiforme graça, bom, pelo menos naquilo que Pedro escreve lá em 1 Pedro, lá, capítulo 4, versículo 10, ele fala justamente da questão do serviço. Ele está ali argumentando ali, falando ali acerca de como nós cristãos devemos nos comportar para com o outro. E aí, não só os cristãos também, porque aí nessa questão da graça, nós vamos pegar também que é, na verdade, ali o significado são a questão dos dons, graça, dom, favor imerecido, que é na questão tanto dos talentos naturais quanto os espirituais. Então, alguém tem alguma coisa para oferecer a alguém, ofereça a alguém dando o seu melhor. Seja tanto um dom espiritual, sabendo que aquilo ali é para a edificação do próximo e para a glória de Deus, assim também como um talento também natural. E hoje em dia nós temos visto uma grande dificuldade as pessoas entenderem isso, que o que elas têm na verdade não pertence a elas, foi dado por Deus para que viesse alegrar o coração de alguém, fortalecer alguém, e tudo isso para a glória de Deus. Eu acho interessante, Pablo, ainda continuando em 1 de Pedro 4, considerando que é uma expressão que a gente encontra na palavra de Deus, dentro de um contexto, ele inicia o capítulo 4 falando do tempo que nos resta e a proximidade da vinda de Cristo. Então, dentro desse contexto é que ele vai exortar os cristãos que estavam dispersos, estavam vivendo em situações difíceis, de situações trabalhosas. Dentro desse contexto, ele vai exortar e lembrar que nós somos dispenseiros, nós somos administradores, nós temos uma missão, é distribuir aquilo que Deus tem colocado à disposição das pessoas. E o verso 11 vai mostrar a finalidade última dessa nossa missão de sermos dispenseiros. É para a glória de Deus. Amém. Esse é o fim principal, o propósito do homem, né? Sempre tudo para a glória de Deus. Pastor Alexandre? Muito bom. Eu penso o seguinte, nós precisamos definir o que é graça, né? Então essa palavra graça vem de charis, né, do grego, que significa a fonte originária de todos os dons de Deus, né? Porque quando nós lemos 1 Coríntios 12, lá nós encontramos os carismas, carismaton, né, que é o plural de carisma. Carisma é dispensação da graça, o que a graça dispensa sobre a humanidade. Do ponto de vista da teologia cristã, eu quero me reportar a um teólogo e filósofo chamado Tomás de Aquino, que ele lembra muito bem que a graça ela pode ser entendida de duas maneiras. A graça ordinária, essa graça atinge a todos, né? Você acorda, você vê o sol, né? A luz do sol, o calor, o frio, faz parte da graça ordinária. É que os teólogos chamam também de graça comum. Exatamente. E tem a graça extraordinária, que é aquela graça que Jesus revelou na cruz do Calvário, salvífica, que as pessoas elas têm o direito, mas elas precisam manifestar o querer. Ainda nesse passo, nós temos que pensar uma outra coisa importante. A graça é uma forma da aliança de Deus chamada monopleúrica. Tem um teólogo chamado Berkhoff, e Stanley M. Orton também lembra alguma coisa sobre isso, que fala sobre a aliança monopleúrica e dipleúrica. Todas as alianças são dipleúricas, né? Que é uma relação pulmonar, né? Entre Deus e a humanidade, respirar o mesmo ar. Isso é o que nós chamamos de pleuria. Mas existe a monopleúrica, que é a graça. A graça, ela independe do outro, né? Jesus ele revela a graça
Ele não espera nada do outro. Então isso é maravilhoso, né? Pastor César? Acho que eu vou ficar ouvindo o tempo todo aqui. Tá bom o papo, né? Mas existe... Tem que ser muito ousado para falar aqui hoje. Porque a gente entende, até na faculdade teológica, existe uma definição de graça, diferente tipo de graça, mas existe vários tipos de graça ou é uma graça só? Eu vou no arroz com feijão aqui. Vamos lá, beabá. Antes de falar da graça, eu quero definir um pouco a multiforme. Que são variadas formas de multiforme, variadas maneiras de Deus manifestar essa graça. É a plenitude da misericórdia, o exercício da misericórdia para com o homem. Primeiro na feitura do homem, ali começou no Éden a graça. Quando, depois de Deus haver feito tudo, o homem fora cronologicamente feito por último. Mas recebeu a primícia da criação, porque o homem recebeu status de primícia da criação, porque é a única criatura que Deus fizera que trouxe a sua imagem e sua semelhança. Ali já começou uma mostragem dessa graça. Deus podia ter dado a imagem e semelhança dele para a lua, para o sol, para a floresta, para o mar, para o boi, para a vaca. Deu para o homem. E você vê que essa graça, ela acompanha desde esse momento a feitura do homem, quando traz duas prerrogativas que nenhuma outra criatura tem. Você quer ver uma coisa? Quando chega a primavera imperativamente tem que se apresentar. Quando chega a hora da lua se apresentar, ela acata um comando imperativo de Deus, ela não tem opção. Então Deus privilegiou o homem com duas modalidades. O que é a graça? É um pouquinho de Deus para a gente. É uma deusicizinha. Aí vem Deus, faz o homem, empresta para o homem a sua imagem e sua semelhança e o privilegia com a capacidade volitiva, a vontade de escolha, a capacidade de escolha, capacidade de querer, coisa que nenhuma outra criatura tem. Isso já é o apreço que Deus mostrara para essa criatura. Ele não daria a sua imagem, a semelhança para uma criatura qualquer. Tanto é que ao fazer todo o universo, ele achou que faltava alguma coisa. E fizeram o homem. Me parece que a graça começa aí. Entende? E a multiforme é a variadas maneiras que Deus tem para agir, manifestar essa graça. E por incrível que pareça, em que pese ser multiforme a maneira, ainda tem gente que consegue ter o capricho, o talento de não entender uma dessas modalidades. Ele atua de várias maneiras. Essa graça é despejada, que seria o quê? O ápice da misericórdia. Eu entendo graça como sendo isso. Claro que tem o lado cultural, que se decifra a graça em várias maneiras. Mas eu quero crer que para o telespectador, no primeiro momento, a graça, você colocou muito bem, o favor não é. Porque favor compreende uma troca, não é? Ou quase que leva a crer. A graça é imerecida. Ou seja, é uma opção unilateral. Deus escolheu o homem para exteriorizar a sua graça. E essa graça é uma dádiva imerecida que multiforme de várias maneiras se manifesta e ainda assim tem quem não consiga compreender. A graça ela tem um significado um tanto quanto simultâneo com a misericórdia, né? Mas não é tão igual assim, né? Porque a graça você recebe o que não merece. Já a misericórdia você não recebe o que merece, né? Agora, falando sobre essa graça tão maravilhosa que a gente encontra na Bíblia, Paulo falando que é constrangido pela graça, falando que o pecado, onde abundou um pecado, superabundou a graça. Será que ela é irresistível? De tão maravilhosa que ela é quando penetra, quando vaza o homem. Será que o homem pode resistir esse amor gracioso de Deus? Bom, já vamos entrar a Bíblia diz: não resistais ao Espírito Santo. Então é possível resistir a uma ação de Deus. Não resistais ao Espírito Santo. Está escrito na Bíblia. Tanto é possível como hein, Pablo? Tanto é possível como é possível também distorcer o sentido da graça, né? O apóstolo Judas ele fala que nos últimos dias os homens estariam transformando a graça de Deus em desgraça, Esse né? é um ponto